tarde. Obrigada por sintonizar o programa Eclésia. A cada quarta-feira propomos-lhe temáticas relacionadas com a liberdade religiosa no mundo. Um trabalho que fazemos com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e que hoje vamos retomar. Mas isso será mais à frente. Por agora destacamos o impacto que provocou a pandemia na suspensão do culto público, as consequências das celebrações sem a presença da Assembleia. Felgueiras e Lousada, na Diocese do Porto, foram os dois primeiros concelhos onde as igrejas ficaram vazias há um ano. Decisões do Bispo do Porto, que agora vamos analisar numa entrevista de Dom Manuel Linda ao jornalista Paulo Rocha. Foram decisões muito duras, porque não estávamos habituados a nada que tivesse um certo paralelo, e foram decisões que estávamos a tomar sempre no sentido provisório, não sabíamos o que é que ia acontecer. E, de facto, verificou-se ao longo de mais tempo do que aquilo que nós imaginávamos. Lousada e Felgueiras, porquê naquela altura suspender o culto? Nós também não tínhamos o conhecimento científico que temos hoje, havia este medo generalizado a uma difusão que podia ser exponencialmente elevada. Achávamos que naquela altura os centros de culto poderiam contribuir indiretamente ou diretamente até para a difusão da pandemia e, portanto, não víamos outra solução que não fosse o encerramento do culto público. Sentiu que as comunidades, com essa decisão, de alguma forma a sua vitalidade ficou mais frágil? Depende na perspectiva de análise. É evidente que houve um sofrimento muito grande, porque quando as pessoas precisavam mais de exprimir o sentimento religioso não o puderam fazer, e depois houve dados emotivos muito fortes, que, por exemplo, pensemos no caso dos funerais, em que, até talvez com algum exagero, na prática, por orientações que vieram depois das estruturas de saúde, só podia ser um grupinho muito restrito, não podia haver contactos, não podia haver nada. Enfim, sob o ponto de vista emocional, foi muito duro. Na emoção da espiritualidade, na relação genérica e geral com Deus e na relação afetiva, particularmente no contexto dos funerais. Foi necessária uma reinvenção para os vários setores da pastoral? Foi necessária uma reinvenção que agora, analisada assim a uma certa distância, nota-se que trouxe também uma mais-valia, fundamentalmente em três âmbitos. Primeiro, os agentes pastorais estavam à espera de serem procurados para a catequese, o Sr. Padre para a celebração e tudo isso. E ali houve necessidade de ir ao encontro de... Porque reparem que não foi só o culto que encerrou, foi também a catequese, por exemplo, toda a formação e tudo isso. Segundo, a Igreja não se resumia exclusivamente à dimensão litúrgica, mas era a preocupação personalizada com os seus fiéis. E os agentes, os padres, procuraram os fiéis da forma possível, pelos telefones, pelos Facebooks, por todas as formas possíveis e imaginárias, e os agentes da evangelização, os catequistas, fundamentalmente, mantiveram um contacto personalizado com os seus catequizantes. E depois, em terceiro e último lugar, a dimensão social. Vimos que, de facto, a Igreja não se resume a uma celebração bem preparada e bem executada, mas é a preocupação com a pessoa e aquilo que ela traz de alegria e de tristeza. E neste campo concreto predominava fundamentalmente a tristeza. Para a dinamização da comunidade católica, há resultados positivos em tudo isto? Já que teve de acontecer, há aspectos positivos a valorizar. Estes, fundamentalmente, enquadram-se muito na dinâmica do que o Papa chama de uma igreja em saída. Uma igreja que, de facto, é um verdadeiro hospital de campanha. Atenção que, não sei, numa estatística, mas cerca de 50% dos meus padres tiveram Covid. Muitos outros, a começar pelo Bispo, também estiveram em isolamento profilático, obrigatório. Morreram-me vários padres, uns diretamente por Covid, outros com a Covid associada, ainda não sabemos como é que vai ser para o futuro, e portanto tudo isto denota que os padres não se fecharam no seu castelo dourado e magnífico, mas estiveram em contacto com o seu povo, e a sorte do seu povo foi a sorte dos seus párocos, já não falando em tantos outros agentes de pastoral. Os diáconos permanentes, evidentemente, que também podia dizer deles aquilo que disse dos sacerdotes, os catequistas, os coordenadores dos grupos de jovens, enfim,
Uma outra dimensão que acredito aqui na Diocese de Porto foi muito notória também a resposta, foi a dimensão social, o atender a quem precisava, seja na alimentação, seja noutras necessidades. Surgiram novos projetos, solidificaram-se outros que já existiam na cidade e em toda a Diocese? A esse nível, pois claro, não surgiram projetos novos, a não ser, digamos assim, valorizar particularmente em determinados âmbitos aqueles que já existiam. Por exemplo, naquilo que nós tradicionalmente chamamos a pobreza envergonhada. Há quadros médios de empresas, há proprietários que viviam de cafés, de restaurantes, não sei o quê, que viviam bem, mas que de um momento para o outro, e devido ao alongamento da pandemia, porque passou muitos mais meses do que nós imaginávamos no princípio, começaram a entrar em dificuldades económicas e começaram a ter de socorrer-se nas nossas estruturas assistenciais. É evidente que se custa a todos estender a mão e dizer dê-me de comer, a essas pessoas que eram quadros médios da sociedade, custa muito mais. E, portanto, o que nós tentámos fazer foi que as nossas estruturas, que já estavam a dar apoio, ali se reequacionassem para dar um apoio relativamente mais escondido. Como sabe, nós difundimos alguns dados, concretamente das paróquias da cidade do Porto, que nós digamos, neste assunto da ajuda alimentar, seja em género, seja de alimentação já confeccionada, durante um determinado período investimos mais 700 mil euros. Isto para não falar daquilo que já era o tradicional, dos centros sociais paroquiais, do apoio domiciliário, tudo isso. Atento às realidades sociais e políticas e à inscrição de todas as comunidades na sociedade, acredito que acompanhe também a situação política em Portugal. Tivemos umas eleições presidenciais cuja campanha já decorreu numa circunstância muito particular e prevêem-se umas autárquicas sem se saber ainda bem qual será a data da sua realização, mas que são umas eleições que têm a particularidade de exigir uma maior proximidade de todas as comunidades e de conhecimento dos candidatos. Se a pandemia não o permitir, as eleições podem, enfim, adquirir aqui também alguma dimensão mais frágil pelo desconhecimento que pode acontecer dos vários candidatos, na sua opinião? Pode, mas o grau será pouco significativo. As autárquicas caracterizam-se exatamente por um clima de muita proximidade sentimental quase efetiva, isto é, de conhecimento dos candidatos. Por isso, façam os entendidos aquilo que acharem melhor, mas eu estou convencido que não vai ser o desconhecimento, a não ser nos grandes centros, Lisboa e Porto e pouco mais, que possam surgir candidatos menos conhecidos, porque normalmente nos conselhos habituais toda a gente sabe quem é o candidato do partido X ou do partido Y, ou da força, sem ser um partido. Mesmo com menos campanha? Mesmo com menos campanha, e depois as pessoas usam também as suas técnicas. Temo que com a agravada crise social e económica possa acontecer uma crise política a nível nacional? Nunca é de excluir, neste momento, como sabemos, não há nenhum partido que tenha maioria, há coligações formais ou informais. Dentro dessas, chamei-lhe coligações, não são coligações, mas são mais ou menos, portanto, forças, exatamente, portanto, apoios que estão a ser mais ou menos usados habitualmente. Se alguma força começa a desestabilizar o sistema, obviamente, não havendo uma maioria, podemos chegar a uma situação um bocadinho como a Espanha, não é? Que nestes últimos anos está-se a revelar muito frágil e muito instável. Está em curso este plano de recuperação e resiliência, a aplicação da famosa bazuca europeia. São muitos milhões que poder, deixe-me chamar assim, salvífico temos em torno desses milhões e que perigos também podem acontecer na sua aplicação e em chegar de facto às necessidades. Sabe que nós somos muito hábeis em puxar a brasa à nossa sardinha. Eu não vou falar em corrupção, não vou falar em falta de segurança da parte do governo e das instituições nacionais, mas quer dizer, o grande drama que pode acontecer é que depois cada setor, por onde esse dinheiro vai ser canalizado, tenha os seus espertinhos de serviço,
desculpe a expressão que usei, tenha aquelas pessoas que são mais habilidosas para captar mais e tenha outros que porventura estejam menos informados e portanto não levem nada. Sr. Manuel Olinda, muito obrigado por ter estado connosco neste programa e partilhado os projetos e análise à sociedade onde esta diocese está inserida. Tempo ainda para olharmos outros assuntos que marcam a atualidade. Em cada quarta-feira damos destaque no programa Eclésia a temas relacionados com a liberdade religiosa. Connosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e Paulo Aido, jornalista da instituição. Oportunidade para abordar questões de liberdade religiosa e perseguição aos cristãos, mas também da importância de se apoiar as comunidades mais perseguidas, que mais sofrem. O continente africano é uma das regiões do globo onde essa realidade é mais visível. Nesse sentido, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lançou nesta quaresma uma Via Sacra sobre a África, que é também uma proposta de oração e também uma proposta de informação, de denúncia da violência, do terrorismo, da pobreza e miséria que afligem milhões de pessoas neste continente. Para já, o nosso olhar irá até ao Burkina Faso, um dos países de África onde tudo isto faz parte do dia-a-dia das populações. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Et cette crise a multiples facettes. Il y a la crise humanitaire qui est là avec des grands besoins en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière d'éducation pour les enfants. Il y a aussi et surtout le désespoir et la détresse humaine, psychologique et spirituelle de ces populations. Et surtout essayer de soigner les blessures des violences dont ils ont été témoins ou victimes même. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond qui puisse toucher leur cœur et surtout leur permettre de voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. Paulo Aido, neste vídeo temos o testemunho de violência, de massacres, de populações em desespero. É verdade, é uma realidade trágica que afeta o Burkina Faso, mas também, e cada vez mais, países da África que parecem ter caído nas malhas deste terrorismo islâmico. Nós vimos o padre Vítor a falar de populações em estado de choque, de homens, mulheres e crianças que testemunharam atos de violência bárbara. Mas este sacerdote que gravou esta mensagem para a Fundação AS também nos fala de uma crise humanitária profunda, que é também consequência do terrorismo, e é preciso dizê-lo, enquadrar isso. As populações que já eram muito pobres ficaram agora sem nada depois dos ataques destes grupos armados. E são de facto muitos os relatos que chegam à Fundação AS, esta região de África. E os números
Henrique, que são mesmo impressionantes. Calcula-se que haverá já mais de 760 mil deslocados nesta região, sinal da fuga das populações perante os ataques indiscriminados de grupos armados jihadistas. E esta violência preocupa profundamente a Igreja Católica. Recentemente, também o bispo de Dori nos descreveu uma crise humanitária profunda que se está a agravar também por causa da pandemia do coronavírus. O bispo de Dori, Dom Laurent Dabiré, diz que as populações estão como que presas em duas frentes. Por um lado, estão maniatadas por causa da pandemia e, por outro lado, sentem-se ameaçadas pelos terroristas. Mas, e para terminar, o bispo de Dori também nos diz que se está a assistir, apesar de tudo isto, toda esta violência, uma enorme coragem por parte das comunidades cristãs. Quando são ameaçados diretamente, os cristãos preferem fugir. E a frase dele: levam consigo a sua fé. Atrás deles ficam territórios vazios, mas a fé não desaparece porque os cristãos as levam em grande sofrimento, é claro. O Burkina Faso não é o único país da África a viver uma situação assim, de crise humanitária, de violência terrorista, de ataques contra as comunidades cristãs. Esta é, infelizmente, uma realidade comum a muitos países deste vasto continente. In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption, and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you. Violência e fé, destruição e solidariedade. Neste vídeo olhamos estas duas faces da mesma realidade de tantos povos em África, mas vimos também a importância do trabalho da Igreja. E para falar desta realidade, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lançou nesta Quaresma uma via sacra sobre África, que é simultaneamente, Catarina, uma proposta de oração, mas também de informação e de denúncia. Sem dúvida, e gostaria aqui de destacar também que, apesar de toda esta violência que estamos a falar sobre a África, apesar de todos estes ataques terroristas, apesar de toda esta miséria, a África também é um continente de esperança, porque é de facto onde a Igreja mais tem crescido, onde têm aparecido mais vocações e onde há cada vez mais jovens que sonham de facto seguir esta vida religiosa. Por isso é também um continente de esperança, apesar de tudo. E gostaria aqui de recordar aos nossos telespectadores os dados que vimos no nosso vídeo e que significam também esta solidariedade, em que é que se materializa toda esta solidariedade que a Fundação AIS tem tido para com a Igreja de África. Portanto, todos os anos são promovidos 1.800 projetos de desenvolvimento das comunidades locais, de apoio direto às populações, mas além disso há também este apoio direto também a todas estas pessoas que estão no terreno, nomeadamente a padres, as irmãs, todas estas pessoas que estão diariamente junto às comunidades e que de facto transformam e que ajudam as pessoas. Portanto,
Neste caso, diretamente, nós, durante o ano de 2020, apoiámos 4.500 irmãs em África e mais de 4.000 seminaristas. São os dados concretos desta nossa ajuda, de como ela se materializa. E por isso também a Fundação AIS pediu ao Bispo Auxiliar de Bangassou, na República Centro-Africana, para nos escrever esta via sacra por África. Portanto, são 14 textos magníficos de denúncia de uma realidade brutal que atinge milhões de pessoas em África, e Dom Jesus Ruiz Monina fala de facto de um continente escravizado não só pela ganância, pela violência do terrorismo que tem mergulhado tantas vezes tanta parte da população numa pobreza total. Portanto, é um livro que todos deveríamos ter, que todos deveríamos ler e, acima de tudo, também rezar. E por isso eu convido todos os que nos estão a ver a adquirirem de facto este livro solidário, que tem de facto este objetivo também final de todas as suas vendas, todas as receitas que recebermos reverterão de facto para ajudar a Igreja de África, e por isso desafio nesta quaresma a ler e a rezar com a Igreja de África. Muito bem, obrigado Catarina, obrigado Paulo, e é com a urgência da tolerância religiosa e do apoio solidário dos cristãos entre si que concluímos este programa Eclésia. Tenha uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser.